Lembrando que este podcast é uma produção da Caroso Desenvolvimento Imobiliário. Olá, eu sou Leandro Caroso, estou aqui no Altamente Rentável esperando por você, um dia especial. A gente recebe hoje Carlos Falcão, presidente do grupo Business Bahia, presidente também da empresa Wineries Engenharia Financeira, consultor, um poço de sabedoria. Estava aqui conversando um pouquinho, tem muita cultura para poder entregar, né? Tem muita clareza sobre o momento econômico, político e financeiro do Brasil, investimentos. Ele tem investimentos no mercado imobiliário, tem investimentos também no mercado de bolsa de valores, entre outros. Então, ele pode te falar, com certeza, te dar algumas instruções, alguns insights que vão encurtar a tua ponte para que você faça também boas escolhas, para que você possa prosperar nesse mercado. Hein, Carlinhos? Obrigado por ter vindo, muito obrigado mesmo. É uma honra a gente receber você aqui na nossa casa, viu? Obrigado, Léo. Eu que agradeço a oportunidade. Você percebeu que eu gosto de conversar sobre esses temas, né? É algo que me dá prazer. São assuntos palpitantes, até porque não é estatística, né? Apesar da minha formação ser de engenheiro, esse assunto de mercado imobiliário, mercado financeiro, investimento, déficit, são coisas que você não prevê. Então é totalmente diferente da engenharia, da matemática, onde você faz a equação, se tiver feito certo, o resultado vai ser aquele. E aqui não. Aí de vez em quando o nego me pergunta, Falcão, e o dólar vai subir ou descer? Eu digo, pô, essa pergunta é de $1 milhão, se soubesse, né? Então, você não sabe. Você não sabe se a taxa de juros você tem uma tendência. Olha, a gente acha que a próxima reunião vai cair, enfim. São as incertezas que fazem os riscos e que faz com que você tenha que ter muita informação para tomar as decisões mais corretas. Então, você me dá a oportunidade, obrigado por ter convidado, e é um prazer estar batendo esse papinho com você aqui. E tem um negócio muito interessante que a gente estava aqui conversando e me chama muita atenção, porque o Business Bahia, né, é um grupo 250 empresas e CEOs e pessoas, né, do mercado. E é interessante quando eu vejo que você, como centraliza isso, né? Você como presidente desse grupo, você recebe muitas informações ali e isso te dá um empoderamento, te dá muito mais clareza, né? E muito mais visão de futuro, porque você recebendo de várias fontes, você consegue compilar, né? E você consegue montar, né, na sua cabeça um raciocínio que pode te dar essa previsibilidade ali. Como é essa questão de você estar ali nesse radar, Carlinhos, ali, né? O finado ACM, não o neto, mas Sim. o avô, na década de 80, ele cunhou uma frase que ficou famosa. Ele disse, quem tem informação tem poder. Muito bem. E isso vale até hoje. Eu estava conversando com o CEO de uma empresa hoje de tarde, e eu estava dizendo a ele, olha, tem certas coisas que você não delega. E uma delas são seus relacionamentos pessoais. Porque, principalmente no nosso mercado, na Bahia, nós ainda temos aquela questão da confiança na pessoa, né? Nós somos muito sinestésicos, nós gostamos de abraçar, né? Você vai muito de quem indicou, é filho de quem. Então, você busca muito essas referências. Então, você não deve abrir mão do seu maior ativo. Né? Qual é o seu maior ativo no business, nos negócios? O seu relacionamento, a sua credibilidade, o que as pessoas acham de você, o que é que elas pensam do que você já fez. Então, essa convivência com esses 250 empresários do Business Bahia é muito, muito gratificante, porque a gente tem informação de segmentos totalmente diferentes. Então, reforma tributária foi um tema que a gente debateu muito lá. Para quem trabalha na indústria, estava achando tudo lindo, tudo ótimo, a melhor coisa do mundo. Para quem trabalha na área de serviço, estava achando péssimo, porque efetivamente a reforma tributária traz algumas vantagens para a indústria e sacrifica o setor de serviços, que não paga essa taxa que se diz que vai ser do IVA de 27, 26,5%, 27, 27,5%. A indústria vai ter uma redução, a maior parte delas, e o serviço vai ter um aumento. E está todo mundo certo, porque eu acho que quem trabalha com a indústria tem que lutar para pagar menos e o serviço tem que lutar para não pagar mais. Então, esse debate é muito enriquecedor. E quando a gente tem a oportunidade, como você, que faz parte
do grupo também, contratação recente. Muito bem, obrigado. Você presencia, inclusive as próprias matérias, e é muito interessante, se você observar pelas próprias divulgações que as pessoas fazem, você já sabe o que ela pensa. Com certeza. Porque pelo que ela divulga, você sabe o que ela está querendo provar o ponto de vista dela, né? Então, essa série de informações, essa network, esses eventos que a gente faz, lhe dá, claro, mas não dá só a mim. Eu digo sempre que o que deu representatividade, o que deu credibilidade ao grupo, não sou eu. São mais pessoas, somos nós, são vocês, são os Leandros, são os Sérgios, são as empresas quem vem atrás, a relação que essas pessoas trazem atrás de si. E é esse mix de pessoas, esse mix de relacionamentos, esse mix de netwave, como a gente chama, e aí que existe um pouco de diferença, né, de netwave para network. O network é aquela coisa objetiva, eu vou sentar aqui porque eu vou fazer um negócio com você. Netwave não, você está aqui, está plantando. Um belo dia, quem sabe, você vai estar num lugar, eu vou estar em outro, e que essas pessoas possam vir fazer um negócio juntos, mas não necessariamente. Então, na hora que a gente ajuda alguém do grupo, eu não estou pensando em o que é que essa pessoa vai me dar. Não, eu estou plantando. Eu planto todos os dias, né? No último artigo do Made in Bahia foi exatamente isso. Foi uma campanha que a gente lançou em prol da economia baiana, e todo dia a gente planta isso. Cada vez que minha esposa ela vai no supermercado, que ela vê um produto, uma batata, um tempero, com o selo Made in Bahia, ela tira uma foto. Marido, cada vez que eu vejo no supermercado, que eu sei que foi o Business Bahia que lançou, vocês que lançaram, pô, eu fico tão orgulhosa e tal. E é esse orgulho que a gente pretende, sabe, Léo? É a gente ter orgulho das coisas que a gente faz, ter orgulho da nossa terra. Temos que, já até derivei, mas aí mandei outro assunto, nós temos que perder nosso complexo de vira-lata, sabe? Nós temos que perder essa coisa que muitos têm de dizer, não, porque eu vou para São Paulo, que eu vou me consultar com o meu médico em São Paulo. Gente, tem médicos maravilhosos aqui na Bahia. Ah, não, porque meu arquiteto veio do Rio Grande do Sul, tem arquitetos fantásticos aqui, né? Então, a gente tem que perder esse complexo de vira-lata, de valorizar o que vem de fora. Eu vou lhe contar uma história, você falou que a gente fazia investimento. Nós estamos montando um apartamento novo, e aí o arquiteto é muito, muito, muito bom, muito competente, e quando a gente começou a conversar sobre os fornecedores, eu disse, amiga, deixa eu lhe dizer uma coisa, aonde tiver empresa baiana, nós vamos comprar lá. Ele disse, mas esse produto não é tão bom quanto aquele de São Paulo. Eu digo, então você não está entendendo o que eu estou dizendo. Aonde houver empresa baiana, nós vamos comprar lá. E acabou. As que não houver na Bahia, as que não estiverem aqui, você pode, mas as que estiverem aqui, então os nossos produtos foram comprados na Bahia. Os móveis, tem empresa baiana? Tem. Então vamos comprar lá. Iluminação, tem empresa baiana? Tem. E principalmente aquelas que aconteceu, onde os presidentes, os sócios estão no meu grupo empresarial. Ora, que moral eu tenho para lançar um selo Made in Bahia de valorização dos produtos e serviços? No meu empreendimento eu faço diferente. Então não é uma questão de falar, você tem que falar e fazer. Isso é uma coisa que é muito importante, sabe? É você não somente falar, para fugir do discurso vazio, você tem que praticar o que você fala. E eu pratico o que eu falo, talvez por isso a gente tenha tanta credibilidade. Rapaz, se eu já gostava de você, já lhe admirava tanto, agora subiu pro topo das estrelas, porque todo mundo sabe que eu sou apaixonado por Salvador, né? Quando alguém fala mal de Salvador do meu lado, ou eu me reto ou eu saio, né? Porque eu também acredito que cada um possa ter sua própria opinião, eu não vou brigar com ninguém por conta disso. Eu sou do interior da Bahia, então eu já morei em alguns aqui da Bahia, né? Conheço as praias da Bahia, acho que são belíssimas, a gente não deve nada a ninguém. Ao contrário, né? Aqui você tem um povo caloroso, né? Você tem uma cultura vasta, você tem, né, praias lindas, então, enfim. Parabéns aí pela fala, fica você atento que está nos ouvindo para valorizar, né, a sua terra, né? Se você é da Bahia, valorize a Bahia. Se você é de São Paulo, valorize São Paulo. O que a gente está falando aqui é da Bahia porque a gente está hoje em Salvador,
e somos baianos, né? Então o sangue baiano corre nas nossas veias aqui. Não quer dizer que não temos problemas. Não, isso não. Isso claro a que gente não. sabe. Né? Inclusive, eu escrevo, critico, falo das nossas decisões econômicas, falo de termos renda per capita baixa, falo que... Mas eu posso. É claro, né? é igual Você pode. Da minha família só Da fala minha eu. família que pode falar sou eu. Deixa isso que aí. eu critico minha mãe, mas não quero que ninguém venha criticar. Exatamente. Não é verdade? Então é a exatamente. mesma coisa. Nós temos sim dificuldades, é importante que o ouvinte saiba disso. Nós temos dificuldades tanto na nossa cidade, linda, maravilhosa, eu tenho escrito sobre isso também. Nós temos perdido protagonismo, a Bahia vem perdendo protagonismo, inclusive de participação do PIB no Brasil e participação do PIB no Nordeste. A gente, mas a Bahia é o maior PIB do Nordeste, verdade, continua sendo. Mas já teve uma proporcionalidade muito maior. Outros estados estão chegando, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, estão crescendo mais rápido do que nós. Então nós estamos diminuindo o nosso protagonismo. Eu tenho escrito artigos, dado entrevista, que você não vai obter, Einstein, você não vai obter resultados diferentes fazendo da mesma forma. Com certeza. Einstein dizia que burrice é você querer obter resultados diferentes fazendo da mesma maneira. Então, e a gente continua insistindo, nós não temos buscado alternativas para fazer diferente. E aí não é uma crítica partidária, ela é uma observação de quem vive disso, trabalha com isso. A gente não encontrou ainda a melhor forma de desenvolver o nosso Estado. Nós não encontramos ainda os caminhos para utilizar da melhor maneira possível as nossas grandes vantagens que nós temos. Aliás, eu costumo dizer que a Bahia é muito parecida com o Brasil. Inclusive no mapa. Se você observar, o mapa da Bahia, ela lembra o mapa brasileiro. Com certeza. Rapaz, parece cópia, porque são os mesmos problemas. Se você pegar o Brasil como um todo, se comparar com Rio Grande do Sul, não agora porque era tragédia, mas com Santa Catarina, com Paraná, você parece que é outro mundo, com o próprio São Paulo. Né? São Paulo representa, acho que perto de 40% do PIB brasileiro. Se eu não me engano, a última vez que eu vi 38%. A Bahia menos de 5%. Então, é um outro país. Se São Paulo fosse um país, era um dos países mais ricos do mundo. Mas você tira São Paulo, tira as cidades os estados do sul, a Bahia é a cara do Brasil, quer dizer, linda, praias maravilhosas, uma vocação turística fantástica, mineral. Agora nós estamos na parte da energia eólica e solar, né? Estamos bombando nessa área e a gente continua igual, sendo o Estado. Se o Brasil é o país do futuro há 50 anos, a Bahia é o Estado do futuro também há muitas décadas. Se tivesse botões de regulagem, né, o que é que você, Carlos Falcão, faria? De uma forma muito, muito simples e prática, obviamente, é no sentido figurado, tá, Carlinhos? Então, assim, onde é que você teria, ouvindo, inclusive, né, o questionamento de vários empresários que você conversa, você está indo para vários fóruns, você vem, né, você está aí exposto e muitas pessoas conversando com você, então você sabe da demanda, sabe do ponto de dor de várias pessoas diferentes, de pontos de vista diferentes, dá um panorama de ajuste para a gente. Primeiro, educação. Infelizmente, se você pegar os índices educacionais do nosso estado, são muito ruins. Uma das grandes ações que foi feita no Ceará foi na parte de educação. Nós temos uma prestação de serviço ruim. Então, é interessante você observar que nós temos isso aí em todas as áreas, tá? A gente vê muito restaurante e tal, mas se você vê, você tem dificuldade de prestador de serviço, o cara não vai, o cara falta, o cara entrega errado. Enfim, a nossa educação é muito ruim. Qualificação de mão de obra. Qualificação da mão de obra é muito ruim. Nós temos uma renda per capita muito baixa. O baiano se acostumou, não sou contra, ao Bolsa Família. Então, hoje, eu posso ter certeza que algum dos ouvintes que estão participando aqui com a gente, ele já deve ter visto uma proposta de algum funcionário seu de sua residência dizer que não quer carteira assinada para não perder o Bolsa Família. Então, o Bolsa Família,
ele tinha que ter uma saída. Não é para ser uma permanente, sabe? Você não pode entrar no Bolsa Família, ficar lá e não sair nunca mais. E é o que está acontecendo. Porque você não tem portas de saída. Você está incentivando. E aí, porque, Falcão, mas isso é no Brasil inteiro. Não. A Bahia, em números absolutos, é o segundo estado do Brasil só perde para São Paulo. Em segundo estado do Brasil em número de pessoas no Bolsa Família. E olha que São Paulo, a população de São Paulo e olha maior, a nossa. Né? Então, a população baiana está se acostumando a não empreender, principalmente, não estou falando dos mais privilegiados, porque ele agora fica ali no 6.700, faz seu biquinho ali, faz uma faxina aqui, faz uma faxina acolá, vende um picolé lá e tal, e recebe o Bolsa Família. Qual o incentivo que essa pessoa tem para estudar? Para ganhar um salário mínimo, se o Bolsa Família paga meio salário mínimo. Quanto era 10%, 15%, tudo mesmo, agora ele paga meio. Não estou dizendo que não deve pagar mais nem menos. Eu estou dizendo que tem que ter saída. A pessoa, para receber um Bolsa Família, por exemplo, tinha que estudar. Tinha que estar numa escola, tinha que estar fazendo um curso noturno, tinha que estar fazendo uma especialização, tinha que estar fazendo um Senai, um Senac, um curso desse, e tinha que ter um prazo. Essa é a minha opinião. Nós tínhamos que buscar alternativas para que não fosse para sempre. Então, a Bahia ela sofre com mão de obra. A Bahia sofre com mão de obra. A Bahia sofre também com uma política fiscal que vem acompanhando já há algum tempo e que agora é nacional, onde os empresários, principalmente aqueles de middle market, eles sofrem muito. Né? Então a gente ouve lá no Business Bahia queixas que vai desde a água, à luz, aos incentivos fiscais, à fiscalização, a autos de infração. Então você tem, e aí não é mérito da Bahia, ele é uma característica. Nós temos um Estado fiscalista, nós temos uma Receita Federal fiscalista. Né? Não é à toa que o símbolo, não usam mais, mas ainda continua sendo um leão. Né? Um leão. Então, eu vejo que a gente tem uma carga tributária muito alta. Então, se eu tivesse o botãozinho, nós tínhamos que mexer nessa carga tributária. Nós tínhamos que reduzir, não de um dia para o outro que o Estado precisa. Reduz como, Falcão? Você vai reduzindo aqui e reduzindo despesa do outro lado. Meu irmão, o que o Brasil faz de mordomia, o que o Brasil faz de privilégio, você tem uma casta que está acima dos pobres normais. Eu li essa semana, por exemplo, que um ministro do STF gastou 39 mil para ser exato, para ir assistir um jogo de futebol, a final da Champions, de segurança, pago pelo governo. Enquanto isso, querem tributar a distribuição de dividendos dos empresários. É verdade. Querem tributar os benefícios fiscais que as empresas receberam para vir, agora não querem mais que compense os créditos de PIS e COFINS. Então, que país é esse aonde a classe empresarial, as empresas, trabalham para pagar a mordomia da casta do serviço público? E aí eu digo a mordomia da casta do serviço público porque 90% do serviço público é trabalhador e ganha pouco. Mas você tem uma casta que legislam para eles mesmos. Né? Eles legislam para eles mesmos. Eu estou falando basicamente de Brasília. Então, um faz a lei e o outro julga a lei que é feita para ele. Um dá aumento, um dá DAS, o outro contrata 50. Você tem noção dos bilhões que são gastos no Brasil? Dos bilhões com mordomias, penduricalhos, que afrontam, na minha opinião, isso sim afronta a democracia. Porque a democracia é governo do povo. Sim, com certeza. E todos são iguais perante a lei. Só que alguns são mais iguais do que outros. Né? Então, você tem foto de deputada andando com arma na mão atrás de uma pessoa que falou alguma coisa que ela não gostou. Se você fizer isso, você é preso. Se eu fizer isso, eu sou preso. E por que o deputado pode? Isso é crime comum. Com certeza. Isso é crime comum. O direito de expressão é no exercício
no exercício da sua atividade parlamentar. Então, se eu posso dar aqui, passar a noite conversando com você, lhe dando exemplos do que eu costumo dizer que são excrescências em Brasília. Né? Você tem que proteger as suas autoridades, claro, mas, poxa, no exercício do meu trabalho e não assistindo um jogo de futebol, gente. Pelo amor de Deus, que país é esse? E aí, ao mesmo tempo, no outro dia, o ministro sai com a medida provisória que as empresas que acumularam crédito de PIS e COFINS não podem mais compensar com outros tributos federais recolhidos pela mesma Receita. Então, nós estamos pagando, você está pagando, eu estou pagando, a sua equipe está pagando para a mordomia dos outros. Eu não teria problema nenhum. E agora estão, vamos taxar, vamos aumentar, queriam taxar a Previdência. Quer dizer, a gente vai, casa, tem filho, né? E aí você pode, em algum momento, ter um acidente e deixar... E agora o cara diz o seguinte, não, se acontecer, nós vamos taxar a sua Previdência. Nós vamos, a partir de agora, a Previdência vai ser taxada também. Então, eu deixarei, um percentual, óbvio, de deixar essa parte para meus filhos, para minha esposa, para minha família, para dar para o governo. E o governo usa esse dinheiro em quê? Bom, claro, usa para pagar 70%, 80% de funcionarismo público e uma boa parte disso para sustentar a mordomia de Brasília. Não pode ter nenhum empresário feliz. O que nós tínhamos que fazer, e aí se eu tivesse o botão, era botãozinho 1, acaba com essas mordomias. Tem que ganhar bem, claro. Presidente da República, um ministro do STJ, do STF se prepararam e tal. Ponto 1. Ponto 2, tem que ter critérios de merecimento. Meu irmão, o cara é eleito por STF porque é amigo do presidente. O último agora foi o advogado pessoal do presidente, que não era nem juiz, não era desembargador, e foi eleito porque tinha uma amizade com o presidente. Foi legal? Não, não foi. Ele tinha o direito de fazê-lo? Tinha. Até porque todos os outros fizeram a mesma coisa. Mas não me convence que esse critério está errado. Onde está o merecimento? E aí eu contei esse caso aqui, como eu podia ter contado em todos, né? Você vê no executivo é a mesma coisa, com raras exceções. Aí quem são os ministros? São os indicados pelos partidos políticos que dão sustentação à base. Mas o cara entende de saúde? Alguns entendem. Nós tivemos um general, plena pandemia, e para não dizer que eu estou falando de um governo só, eu estou falando de todos, porque se repetem, não adianta direita ou esquerda, não muda nada. Quando chega no poder, todos agem da mesma forma. Então, se você pega o critério esquerda, presidente Lula, pega o critério ex-presidente Bolsonaro, são os mesmos. As mesmas leis, né? As mesmas, mas o cara chega no poder e passa a fazer exatamente o que criticava do outro. Pandemia matou 700 mil pessoas. Quem era nosso ministro da Saúde? Um general que nunca na vida tinha dirigido um único hospital. Não era um general, não era um médico militar, porque existem. Nem isso. Era um general de logística. Aí você pega e entrega esse general de logística para conduzir o Ministério da Saúde em plena pandemia, e o cara depois vira deputado eleito pelo povo. Então, um dos mais votados do Rio de Janeiro, inclusive. Nós merecemos o que passamos, né? Porque votamos, e votamos mal, votamos errado. E aí, esses caras são chamados, com bem ou mal, em todo o governo, por conta de conjugações políticas, né? Porque eu preciso de sustentação. Aí eu preciso dos votos do partido A, partido B, partido C, partido D. Então você me manda 2 ministros, você me manda 3 ministros, você me manda 5 ministros. Beleza. E aí vamos, em paralelo a isso, liberar 15, 16 bilhões por ano de emendas, para que os deputados possam, os senadores, fazer o que querem com esse dinheiro. Tudo isso eu entendo. O que eu não entendo é que a gente pague essa conta. O que está errado, está tudo errado, mas o mais errado é, para pagar essa conta, já que eu não posso diminuir ministério, eu tenho que atender dezenas de partidos, eu não posso reduzir as despesas públicas, eu não posso enxugar minha folha, eu não posso cortar a mordomia, porque o cara que está lá, por que aquele cara que está lá votando vai cortar a mordomia dele? Não vai, né?
Então vamos aumentar. Pelo contrário, você pagava o fundo eleitoral, era de 1 para 2 a 4 e se duvidar na próxima é 6 bilhões para cada eleição. Tudo isso você faz, eu escrevi onde eu disse basicamente o seguinte: eu estou perdendo sono de descrença e de raiva. Descrença porque eu não vejo o caminho. E raiva porque estão querendo aumentar a nossa carga tributária, estão aumentando a nossa carga tributária, não para investir em coisas que tragam retorno para a sociedade, mas principalmente com emenda, com penduricalhos, com mordomias, e isso é uma dor no coração. E aí, meu botãozinho para lhe responder, falei, mas acho que agora você é objetivo, é reduzir a carga tributária e reduzir a despesa. E deixava que nós que trabalhamos, que geramos receita, que pagamos impostos, ocupássemos a maior quantidade possível de atividade. O Estado tem que cuidar, Léo, de saúde básica e educação até a faculdade. A partir daí, e segurança pública. Só para que zorra a gente quer estatal de tudo. E cada vez que a gente pensa que está diminuindo, alguém tem uma ideia, agora vai ter estatal do arroz para poder vender os arroz lá do Rio Grande do Sul. Não tem chance de dar certo, meu irmão. Não tem chance de dar certo. Por isso que agora aí, investidor, vou lhe dar uma dica. Fazer o que eu fiz. Vamos diminuir a volatilidade, vamos reduzir as suas apostas em derivativos, em bolsa, porque vai continuar andando de lado. Salvo um milagre, vai continuar andando de lado. Vamos aproveitar essas taxas de juros que estão altas, que vão continuar altas, e vamos fazer uma proteção, sim, em imóveis. Boa, muito bem. Tem que fazer. Não dá para você estar com todo o seu dinheiro no mercado financeiro. Eu te comentei em off, eu trabalho com 30 a 70. 30 em imóveis, 70 em mercado. Falcão, mas o mercado imobiliário não lhe dá a mesma rentabilidade se você alugar seus imóveis que o mercado financeiro está lhe dando. Verdade hoje, porque nós estamos com taxas estouradas, né? Tanto na Selic quanto nos juros reais de IPCA. Mas existe uma coisa chamada segurança. Então, por isso que eu digo o seguinte: quem tem um portfólio de investimento tem que levar em consideração que não é só rentabilidade. Você tem que ter também a sua segurança. Principalmente vivendo no cenário que a gente vive hoje, onde você não sabe se esse déficit fiscal vai ser de 1% do PIB, vai ser de 2%, se essa taxa de juros vai cair, se não vai. Claro que a gente tem a expectativa que vai, mas até quando? Então, fica aí mais uma dicasinha, podendo investir no seu imóvel, se você for bom, que não é meu caso, você tem aí imóveis que aí o cara que é bom, ele imagina o que é que vai dar certo no futuro, né? Esse ganha muito dinheiro. É o cara que sabe as áreas que daqui a algum tempo estarão valendo muito. E aí ganha muito dinheiro. Isso faz parte também do incorporador, né? A gente pensa, eu conversei com o Azevedo e ele falando, rapaz, essa incorporação é uma semente que a gente planta hoje para a gente iniciar daqui a 2 anos para entregar daqui a 3. Então tem incorporação, por exemplo, que demora 8 anos no ciclo de compra de terreno, de entrega de produto, e a gente precisa ter uma visão a longo prazo para poder falar o que é que vai dar certo, né, nesse momento. É isso. E é muito interessante que eu vejo alguns lugares crescendo, né, e eu tenho certeza que na cidade de cada um de vocês tem, e você olhar esse crescimento, olhar essa virada de chave de alguns bairros, né? A gente passou lá na Barra por uma requalificação incrível. A Barra, 3 anos atrás, eu estava com o Porto Privilégio lá fazendo, a gente entregou agora. Então, há 3 anos atrás, a Barra, eu comprava terreno por um preço e agora você compra terreno por 2 vezes o que eu comprei. A gente teve uma escalada de preço de mais de 200% nos imóveis na Barra. Então, você vai vendo outras requalificações. Você está vendo aqui agora, ele está pegando Jardim Armação até Pituaçu, patamares ali, né? E ali requalificando, fazendo uma obra, colocando o equipamento como centro de convenções, arena multiuso, né? Enfim, trazendo algumas festas muito bacanas para aquela região ali, que é o Show da Virada, que teve já lá. Enfim, está fazendo um suporte muito legal para Salvador receber
uma quantidade maior de turistas. E sim, eu acho que qualificar a mão de obra é um ponto muito, muito nervoso. A gente precisa, eu concordo contigo. Eu acho que tem um outro ponto importante que você falou, que eu acho que o governo ele deve se ater a algum determinado, e sim, né, a iniciativa privada precisa também contribuir com sua parte. Aquela a gente estava falando, a via de mão dupla, né? Não é, você também não, a gente não pode só querer tirar, né? A gente tem que entregar. Eu estou vendo muitos incorporadores fazendo requalificação de bairros, né, para poder fazer. A Prima está lançando lá na Cidade Jardim, um excelente empreendimento, um imóvel de alto padrão, uma incorporadora fantástica. Né? Eu sou cliente Prima. Muito bom, olha aí, tem um fundo espanhol, e eu soube que ele ia requalificar boa parte do Cidade Jardim, onde ele vai lançar lá agora, fazendo um projeto fantástico lá em Baixios. Enfim, tem outras, Odebrecht, que é OR, tem a Existência Civil, a gente tem grandes empresas aqui, né? Grandes empresas, André Bahia Guimarães. É boa de construção civil. Bahia é boa de construção civil. Se você se lembrar, porque não é porque apanhou que a gente vai tirar o mérito. Claro que não. A Odebrecht foi uma das maiores construtoras do mundo. Ela tinha horário para entregar, né? A Odebrecht Meu pai trabalhou lá. É uma pena o que... E aí não vai nenhuma defesa. Eu acho que as pessoas têm que pagar, as organizações têm que ser preservadas. Eu sempre fui contra e escrevi sobre isso, que nós estávamos cometendo um erro não na apuração das denúncias. Rapaz, o Brasil é maravilhoso em cometer erro. Né? Quando a gente acerta, a gente erra. A gente acertou sim com as fiscalizações da Petrobras, a gente acertou sim em punir o nível de corrupção que ocorria nas empresas públicas, beleza. Mas você pune CPF, você não pune CNPJ, você isola o CPF e deixa o Brasil não. O Brasil puniu os CPFs e CNPJs. Os caras geraram, não me lembro o número, mas eu acho que a Odebrecht tinha 190 mil funcionários, foi para 30, 40. Foi uma catástrofe. Né? A OAS quebrou. E muitas outras vieram nesse... Eu estou lembrando dessas duas porque são baianas. As empresas tinham que ter sido preservadas. Né? E as pessoas que cometeram seus delitos, que paguem como você vai pagar, como eu, como qualquer um de nós que cometa o seu delito, irá pagar e tem que pagar. Né? Mas não você destruir empregos como foi feito. Então, errou ali. E agora está errando de novo, anulando tudo que foi feito, dizendo que nada aconteceu. Então, a capacidade que a gente tem de errar é fabulosa. A gente erra primeiro quando quebra as empresas. E erra de novo quando anula o que a gente sabe que aconteceu. Então, aí você olha e diz, tem uma musiquinha que diz assim, que país é esse? Que país é esse, é verdade. Que país é esse? Eu não não tenho coragem de cantar, porque artisticamente eu sou menos alguma coisa, então não danço, não canto, não tenho ritmo. Então, se eu cantar aqui, você vai desligar o microfone. Mas que país é esse? E a gente às vezes pensa, né? A gente vê uma luzinha no fim do túnel. Quando o Guedes foi eleito, aí eu disse, poxa, agora vai. Foi eleito? Não, porque ele não foi eleito. Foi nomeado ministro da Economia do governo Bolsonaro. Aí a gente vê... Não, agora vai, né? O cara vai deixar ele trabalhar, é um banqueiro, um cara que veio, um cara rico que não precisa desviar dinheiro de lugar nenhum, porque tem, sei lá, se eu não me engano, a última vez que a gente um homem de 500 milhões de reais, de 100 milhões de dólares e tal, não vai precisar fazer maracutaia e tal. E aí começou até bem. Aí depois você começa a ver as coisas da gringola. Aí você diz, pô, não vai ser dessa vez ainda. Aí sai um, entra outro. Aí entra a Haddad com a discussão do arcabouço fiscal. Diz, pô, menos mal. Sai o teto, vai entrar no arcabouço. Aí sai o arcabouço. Com menos de um ano já muda. Já não vai ser mais déficit zero, vai ser menos alguma coisa. No ano que vem não vai ser menos alguma coisa, vai ser zero. Então, a gente não tem credibilidade, sabe, Léo? A gente não tem credibilidade. E aí, mais uma vez, déficit fiscal impacta em juros. Então, aqueles que estão achando que esses juros irão cair
no curto prazo, não vão. Enquanto houver déficit, você não terá espaço para reduzir. Pode reduzir mais 0,25, mais meio, mais alguma coisinha assim e tal, até porque a pressão é muito grande. Mas não se sustenta. Não se sustenta. O que sustenta a queda de juros, porque se não acontece o que aconteceu no governo Dilma, onde se foi baixando o juros, chegou até 2,5% de forma fake e deu no que deu. Nós temos aí 6, 7 anos pagando essa conta com esses juros na estratosfera porque baixou demais acima do que podia. Então, aí, ministro Haddad, você sabe disso, é um cara competente. Nós temos que segurar. Sei que não tem poder para isso, né? Porque o status quo empurra no sentido inverso. Nós só reduziremos nossos juros quando a gente tiver responsabilidade fiscal. Isso é básico. Qualquer economista simplista que acabou a faculdade, ele sabe disso. Por quê? Porque quando você tem déficit, você não gera a certeza do pagamento da sua dívida. E quem bota dinheiro na mão do governo vai querer prêmios maiores por conta dessa incerteza. E aí, meu querido Léo, o mercado imobiliário afeta demais. O mercado imobiliário é um mercado que depende muito de crédito e crédito de longo prazo. Então, a pessoa que compra, eu mesmo, comprei fiz um investimento imobiliário antes da pandemia e parcelei, como estava ainda em construção, eu parcelei pelo INCC. Em 2 anos subiu 40%. Então, aquilo que eu tinha comprado, sei lá, por 3 virou 4 e alguma coisa em menos de... Não tinha negócio que rendesse isso. É verdade. Não tinha negócio que rendesse isso. Então, agora você pergunta, e a construtora que vendeu ganhou dinheiro? Não, não ganhou. Por que ela não ganhou? Porque ela pagou aquilo ali. Os insumos também aumentaram muito. Aumentaram. O cimento, o aço, enfim. Então não foi bom para ninguém, né? Mas doeu no bolso. Assim, lá na pandemia, o que acontece? A gente teve uma virada de preço muito grande, tanto dos insumos como na valorização dos bens. Eu terminei esse prédio aqui, o Flamengo Privilégio, a gente finalizou ele, eu fiz lá na Praia do Flamengo. Quando a gente estava finalzinho eu já tinha comprado, eu já estava com ele em pé, já tinha comprado todo o material dele, faltava pouca coisa de material. E foi interessante, aqui os investidores eles fizeram o seguinte, eu comprei mais caro pouca coisa, só que o preço, ele acompanhou a valorização. Aí você ganhou dinheiro. Aí eu ganhei muito dinheiro aqui nesse prédio. Estava estocado de Tava estocado de produto, já tinha, tava muito certo. A gente apostou muito, viu, Carlinhos, né, em imóvel pequeno, que é um imóvel que a gente chama de ativo financeiro imobiliário. A gente não chama nem de apartamento, que é o aluguel de short stay, um aluguel mais rápido, e eu consigo rentabilizar hoje aqui em torno de 1,7, 1,8, o que pra gente é muito bom dentro do mercado imobiliário, que é um mercado seguro, tá certo? E a gente é um imóvel de ticket baixo, por isso a liquidez é um pouco menor, né? Você não está com 1,5 milhão, 2, porque você vai comprar um imóvel mais alto padrão, mesmo que seja em regime de condomínio, que é um bom negócio, eu creio, e tem várias empresas fazendo, inclusive você vai comprar na Prima, você tem um preço atrativo para investidor, porque ele tem essa cota lá, então você tem essa cota, você é um camarada mais qualificado, tem um pouco, né, o seu 30%, dá para poder fazer isso, mas aquele camarada que tem um ticket até de 1 milhão, 1,5 milhão, que investe no mercado imobiliário, ele prefere comprar uma unidade menor de 350, 380 ali para poder ter um giro mais rápido, uma liquidez até maior, e ele consegue, né, rentabilidades nessa faixa de 1,6, 1,7 que eu estava te falando ali. Cara, eu estou vendo toda essa dificuldade que você falou do país, né? E eu vejo, a gente diz que o brasileiro tem a maior fé do mundo, né? Então, assim, é a maior fé do mundo. Eu acho que você está dentro, você é presidente do grupo Business Bahia e vê o quanto o empresário está sendo forte e a gente não baixa a cabeça, não. A gente luta, é sangue no olho, né? E a gente procura fazer as coisas sempre com muita clareza e com muita força. Os empresários daqui de Salvador da Construção Civil, cara, eu nunca vi, é uma força grande, todo dia lança, né? Tá de parabéns o consumidor também, porque tá investindo no mercado imobiliário, lançou, vendeu, e a gente está investindo no mercado imobiliário e a gente está entregando o resultado no mercado imobiliário. Tá certo? Então, assim, eu vejo, por exemplo, todos os que estão sendo entregues, eu recebo aqui, né, vários investidores, e outra coisa, não compro só comigo não, compro com outros também. Mas tem um dado importante, que agora você, né, é o tal do trade-off. Se por um lado as taxas altas dificultam o financiamento, a insegurança faz com que você busque
Lastrear. Lastrear em imóveis. Então, para estar mais seguro. Tá né? mais seguro. Não tem política econômica, só um furacão, uma coisa aqui. Mas, em tese, dentro do limite da razoabilidade, que tome seu apartamento. Ele pode até não crescer na mesma velocidade que mas a segurança está ali. Então, em momentos de incerteza, eu acho que isso, o mercado imobiliário, ele leva uma certa vantagem, porque ele faz o hedge, né, que você precisa para proteger a sua família, proteger seu patrimônio. Então, isso é um dado importante também. Com certeza. Eu estava até aqui com um médico que é investidor, ele falando sobre proteção familiar e falando que ele faz o investimento dele em imóvel para a proteção familiar. Quer ver outra coisa interessante? Os juros, tá certo? Ele favorece o aluguel. Entendeu? Então, se você, né, verdade. Não é? Você tá lá, o GPM se sobe e você sobe também o valor do aluguel e você ganha com isso, né? Tem gente hoje, principalmente que trabalha em mercado, que não quer mais a casa própria. Ele prefere viver de aluguel. Por quê? Porque a taxa que ele consegue de rentabilidade dos seus investimentos no mercado financeiro é maior do que o que ele vai pagar de aluguel. Eu falo isso muito, viu? Na realidade, assim, tem um amigo meu que fala assim, rapaz, eu tenho 2 milhões de reais para comprar um apartamento. Eu faço o seguinte, ele tá aí passando por isso, né? Eu fui até olhar um apartamento com ele grande, 4 quartos e tal, que mudar com a família, massa. Eu falei assim, rapaz, não, pelo amor de Deus, não pega esse dinheiro aí, compra esse apartamento. Falei, compra 4, 5 pequenininho, financia esses 2 milhões e você vai pagar. Com a rentabilidade desses apartamentos, você vai pagar a parcela do outro, cara. Enfim, eu tô quase convencendo ele. Eu prefiro os de quarto sala, 2 quartos, salas. Ao invés de meter 10 em um, eu prefiro 20 de 500. Dá uma pulverizada. Eu acho que aí diminui meu risco. Claro. E, enfim, reduz minha inadimplência se acontecer. Sim. Se bem que hoje a gente praticamente não tem. Caiu muito. Aqui eu não tive inadimplente aqui. Não. Aqui no Porto Privilégio eu não tive inadimplência. Assim, atrasozinhos pontuais e tal. Normal. Vai lá, velho. Já tá tudo certo, segue o jogo e vamos em frente. Mas de me dar problema no nosso portfólio eu não tenho. Muito legal. Graças a Deus. Aí, ó, pessoal que tá com os imóveis lá da gente, ó, obrigado, viu? Todo mundo de parabéns aí, cumprindo bem as obrigações. Muito bacana. Deixando o Falcãozinho feliz. É isso aí, isso faz parte do jogo, tá vendo? Se você vê um investidor feliz e que tá sem inadimplência, porque o mercado tá pagando bem, e eu acredito muito nesse jogo do mercado imobiliário. Rapaz, tem... aqui eu vejo... E outra coisa é o seguinte, viu, Carlinhos? Eu acho que além de... Agora me lembrei, que me perdi aqui um pouquinho na conversa, mas você estava falando da questão dos imóveis de segurança e claro, que você não bota, que você não aposta tanto em um lugar só, e isso é o certo. O mercado financeiro é do mesmo jeito, né? Então, assim, meu irmão fez uma analogia aqui esses dias do mercado financeiro com o imóvel. E ele falou, rapaz, hoje é muito interessante porque eles se parecem muito. São seguranças diferentes, claro, mas ele queria falar o seguinte, quando você tem uma diversidade de carteira em um, você precisa ter uma diversidade de carteira aqui no outro. Você precisa comprar em locais, né, onde você aposta que localização privilegiada, porque isso impacta diretamente no ticket de aluguel e na valorização do imóvel, mas você precisa ter, já pensou, você vai comprar num prédio só, você vai comprar 10, 15, 20 imóveis? Não vai. Então você vai fazer sua carteira. Quer ver outra coisa interessante? Ele falou, para que você escalar patrimônio, tem gente que pensa na rentabilidade, já chegou no momento só de rentabilidade, mas tem gente que pensa na valorização do patrimônio. Então você comprou aqui, renovação de carteira. É como se você falasse, botou o stop down e o stop in. Então se você, o starting, se você subiu, você ganhou, por exemplo, você comprou uma ação por R$12 ali na baixa, que ela estava baixando, a gente encontrou Petrobras até menos disso, inclusive. Aí você encontrou lá R$4, R$6, R$7 ali, você tem uma previsão de subida, e aí você comprou ali, você falou, pô, se eu ganhar aqui 30%, 40%, eu realizo. É uma filosofia. É uma filosofia, né? E não é certo, mas se você pode ter esse ponto de vista, e o imóvel também pode ter esse ponto de vista de você comprou ali o imóvel por X, você falou, se a valorização bater X, eu realizo para comprar em outro lugar de forma mais barata e você poder estar sempre fazendo essa renovação de carteira. Eu achei essa analogia muito bacana dentro do mercado imobiliário. Que não é a minha em nenhum dos dois. Ações eu compro e guardo e deixo aí. Você é futuro, longo prazo. E imóvel também eu compro e longo prazo. Alugo e segue o jogo. O seu perfil é longo prazo, rentabilidade nas duas.
Isso. Compra aqui também com dividendo. A proporção que o tempo vai passando, e aí os cabelos platinados vão chegando, você já diminui sua volatilidade. Entendi. Né? Cada fase da sua vida, você não pode agir aos 30 como você age aos 50. Não. Né? Existe um momento de você arriscar. De momento onde você tem tempo de recuperar. Eu quebrei aos 30. Foi? 33. Aí comecei tudo de novo. Mais experiente, mais maduro. Muito bem. E, enfim, um outro dia eu lhe conto essa história. Vamos. Mas depois comecei de novo, montei a Winners e tudo certo. Então, o que você faz aos 30 é diferente do que você faz aos 50. Você está na época de arriscar. Você ainda tem 30 e tantos anos pela frente. A proporção que o tempo vai passando, esse prazo de risco, o seu tempo para recuperar é menor. Então, você vai mudando o seu perfil no decorrer da sua vida, se você tiver esse tipo digamos assim, de inteligência financeira, e você vai reduzindo a sua exposição a risco. Então, um portfólio de um homem de 30 anos, ele deve ter, em tese, um valor menor do que um de 60 e, em tese, uma volatilidade maior aqui do que esse daqui. Então, entender o seu momento é fundamental para você fazer escolhas sábias. E, além disso, você tem que saber do que é que você é bom. Por exemplo, por que é que eu seguro? Porque eu não tenho essa visão do que vai dar certo daqui a 5 anos. Então, se eu acertei aqui, para que eu vou mudar? Estou ali com meu portfólio de imóveis bem espalhados de Garibaldi, aqui nessa região, realmente está bacana, está ali em armação, está ali não sei onde, tal, pá. Eu vou comprar e vou dizer, não, quem vai bombar agora estou chutando, Jardim de Alá, porque vai ter. Velho, eu não tenho essa sensibilidade que o incorporador tem. Ele olha, eu vejo um terreno, o cara já viu o prédio. Eu vejo o prédio. Você já vê o prédio, né? Eu olho só o terreno, o cara já viu o prédio. E aí eu só vou comprar quando o prédio tiver pelo menos no esqueleto. No esqueleto, que eu digo, não, aqui vai ter um prédio. É que perfil legal. É muito bom. A gente tem clientes com perfis completamente diferentes, uma diversidade. E esse seu perfil é muito legal e condiz com a faixa etária, claro. Como você disse. Claro. Né? Eu vejo aqui, agora, por exemplo, ontem também estava sentado aqui comigo, batendo um papo, o Thiago, que é um amigo, um investidor, mas ele já mais conservador. O pai era bancário, era do Citibank. Então, ele teve uma outra visão. Ele falou, vou comprar um imóvel já pensando como uma pessoa com mais... com mais idade, falou, vou lastrear aqui em imóvel para garantir a minha família no futuro. Ele só quer rentabilidade. Esse amigo meu que eu estava falando do imóvel, inclusive, ele tem uns investimentos comigo. Eu falei com ele, rapaz, é porque o incorporador, eu tenho um perfil mais agressivo, né, de aumento de patrimônio e na escala. Eu compro vendo. Então, assim, é o meu core, é meu negócio, né? Negócio. Então, eu tenho que saber fazer bem isso. Pelo menos, eu falei, se tirar o mercado imobiliário da minha vida, eu vou morrer, que não vou saber fazer mais nada. Mas você trabalha também com compra e venda de imóvel ou não? Aqui não tem uma imobiliária. Eu tenho uma house dentro da empresa que faz isso por mim, mas eu vim do mercado imobiliário como corretor de imóvel, então fiz muita transação, muitos terrenos. Hoje eu compro para mim. Hoje a gente analisa, eu e meu irmão e a minha mãe, a gente analisa para fazer um empreendimento, né, para poder fazer um grupo de investidores para poder a gente... Eu sim compro um terreno aqui, vendo ali, mas sempre dentro do nosso negócio. Hoje não mais varejo. Mas tem uns amigos que gostam de investir comigo, falam assim, aí vai dar o que agora? Qual é a aposta? Vamos nessa. E é isso. Aí eu peguei esse amigo meu e falei assim, por que, amigão, que você não pega esse apartamento que você comprou por 250, hoje ele já vale 400, você bota no negócio do apartamento? Ele falou, não, aí é pra minha família, aí é minha renda. Tá, é minha renda passiva. Como diz outro, tá certo também. Tá certo, e eu acho que ele está certo, eu talvez ache, por muito... Meu irmão, olha que negócio interessante, eu tenho esse perfil que eu acabei de dizer e meu irmão tem um perfil parecido com o seu e o de Marcelo aqui também. Meu irmão falou assim, rapaz, a gente vai ter isso aqui, o incorporador ganha dinheiro no final, né? A gente tem um ciclo todo de incorporação, lá no final, quando termina tudo, paga tudo, é que você tem divisão de lucros e encerra SPE. Aí ele falou, ninguém aqui vai pegar R$1, tudo em apartamento. Então eu falei, bicho, tudo em apartamento, bota na patrimonial e a gente vai ter renda. Então, assim, veja que ele faz isso, eu fico me coçando, né? Outra dica, imóvel em patrimonial. Boa. Dinheiro na pessoa física.
imóvel, a gestão dos imóveis via patrimonial é muito mais eficiente. Quem gosta, como a gente tem, aluguel, quem aluga via patrimonial, a tributação é muito menor. Depois, para planejamento sucessório, você que tem filhos, via patrimonial, as taxas são muito menores, inclusive de transmissão, de herança, etc. Então, quem tem imóvel, quem pretende fazer sua carteira para proteger a família, não faz na pessoa física, não. Busca, faz sua patrimonial, já faz a divisão, já faz a sucessão e você continua com ele, vai continuar mandando, comprando, vendendo, fazendo o que você quer, mas ninguém, de um jeito ou de outro, todos nós partiremos. Com certeza, né? Vem para aqui para ficar passeando. Ninguém nem quer. Ninguém, né? Mas eu digo sempre que eu espero que esse momento demore o máximo possível. Sim, eu quero continuar nesse vale de lágrimas ainda por muitas décadas. Mas em algum momento vai chegar. Então, dinheiro você não bota em patrimonial, porque é o inverso, uma coisa interessante. Interessante, né? Isso. Dinheiro, a tributação na pessoa física é menor. Já imóvel, na tributação na pessoa jurídica é melhor. Então, de forma muito simples. Imóvel patrimonial, dinheiro na PF. Beleza? Depois aí passa... depois eu mando o Pix de Falcão. Manda o Pix para a consultoria. Mas que bom, que papo bacana, Carlinhos. Muito obrigado por ter vindo aqui. Carlos Falcão, presidente do grupo Business Bahia, da Winans Consultoria Estratégica e Finanças. Né? Muito bacana, gostei muito do bate-papo, acho que você também deve ter gostado, tem muito insight legal, né? Ficou aqui até o final, curte esse vídeo se fizer sentido para você, diz pra gente no comentário, compartilha, né? Isso faz com que a gente alcance outras pessoas. Tá ali o Renan, Túlio lá em cima também, Dira até agora com a gente aqui. Carlinhos, muito obrigado. Hoje vai ganhar hora extra. Vai ganhar hora extra, né? Compensa. Vai, Carlinhos, obrigado Nada, por querido, tudo. A gente senta aqui quem ama, é o que faz. Eu vejo que você, né, intimamente ligado a finanças, a questão tributária, precisa entender da política, né, monetária, precisa entender da economia, enfim, deu uma aula, um show pra gente. Muito obrigado. Deixa uma mensagem pra essa galera que está nos ouvindo, né, nos assistindo, uma mensagem que vem do coração, como um insight. Apesar de todas as dificuldades, todas que eu narrei aqui, ainda é um mundo maravilhoso para ser vivido. E essa minha mensagem é de otimismo. Diferente do que posso achar, eu sou sempre um otimista. Apesar de déficit fiscal, taxa de juro alta, tributação excessiva, nós, empresários das mais diversas áreas, nós somos resilientes e sabemos superar todos os desafios. É pouquinho. O que estão fazendo com a gente é muito pouco do que já fizeram e a gente vai saber dar a volta por cima. É nisso que eu acredito. Muito bem. Bacana, parabéns. Obrigado mais uma vez, viu, Carlinhos? Um prazer. Abração, viu? Que bom recebê-lo aqui. E para vocês que fiquem todos com Deus e até a próxima.